Você nunca sabe que tesouros secretos podem estar à espreita em um brechó, em um sótão, ou na parte de trás do seu sofá. Talvez uma compra inofensiva que você fez anos atrás, sem gastar muito por isso, pode valer milhares hoje. Todas as histórias que você está prestes a ver neste vídeo têm uma coisa em comum: são tesouros valiosos e maravilhosos, encontrados, comprados e vendidos nas circunstâncias mais notáveis. Neste vídeo iremos conhecer 8 surpreendentes artefatos descobertos ao acaso. Apoie o admirável mundo. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Número 8. Pintura 3 personagens, Manhattan. Quando Elizabeth Gibson saiu em sua caminhada matinal para o trabalho, na parte superior de Manhattan, em uma manhã fria de inverno, ela avistou uma pintura virada para cima em uma pilha de lixo na calçada, e se sentiu estranhamente atraída por ela. Ela não sabe explicar o porquê, mas sentiu que precisava resgatá-la do lixo. O que ela fez foi uma coisa muito boa, pois tratava-se de uma obra-prima roubada, e poderia valer $1 milhão. Elizabeth Gibson recuperou a pintura em novembro de 2003, e entrou em contato com a Sotheby's, sociedade de vendas por leilão, e a pintura chegou finalmente às mãos de seus proprietários que tinham comprado o quadro num leilão, em 1977. 3 personagens é considerada uma obra importante de tamanho, e representativa do período de maturidade do artista, segundo a Sotheby's. O homem que comprou a obra em 1970 pretendia que fosse um presente para sua esposa. Ele já faleceu, mas Elizabeth gentilmente concordou em devolver a pintura para sua viúva, como legítima proprietária da pintura. Sua gentileza rendeu dividendos, depois de ser informada de que o aumento do interesse pelo trabalho de Tamayo significava que a pintura agora valia mais de $1 milhão. A viúva decidiu vendê-la e dividir os lucros com Elizabeth. Número 7. Manuscrito, Hollywood. Mark Twain é considerado um dos escritores mais importantes da história americana. Tanto que ele é conhecido pelo apelido de o grande romancista americano. Qualquer artefato antigo relacionado a Twain certamente é valioso, mas um dos mais valiosos foi encontrado em 1990, no sótão de uma bibliotecária em Hollywood. É um manuscrito antigo, metade de um rascunho do livro chamado As Aventuras de Huckleberry Finn, que é amplamente considerado o maior trabalho de Twain. O documento de 600 páginas desapareceu em circunstâncias misteriosas durante o século XIX. Os estudiosos vinham tentando achá-lo há décadas, mas uma resposta agora pode ter sido encontrada. A história começou em 1880, com o avô da bibliotecária que era um advogado e curador da Biblioteca Buffalo, em Nova York, e ao longo dos anos ele coletou manuscritos de uns dos maiores nomes do século XIX. Parece que Twain lhe enviou o manuscrito para a custódia, e nunca o pediu de volta. A bibliotecária não tinha ideia dessa posse, e descobriu o manuscrito completamente por acaso, enquanto organizava coisas antigas no sótão. Acredita-se que o manuscrito poderia valer mais de $1,5 milhão se fosse leiloado, mas a bibliotecária o vendeu por um preço muito mais baixo para a biblioteca que agora é chamada Buffalo e Erie County Public Library, para garantir que permanecesse na América. Número 6. Quadro Cristo Menosprezado, Compiègne. No ano de 2019, uma senhora nesta época com 90 anos, descobriu que tinha em mãos um valiosíssimo quadro em sua casa, na cidade francesa de Compiègne. A senhora resolveu vender seu imóvel e avaliar tanto o imóvel como os objetos dentro dele para uma possível venda, e eis que um leiloeiro percebeu que a antiga pintura religiosa, que estava pendurada na parede da cozinha dela por décadas, tratava-se de uma arte do pintor italiano Giovanni Cimabue, que viveu entre 1240 e 1302. A proprietária havia comprado esse quadro, como uma peça de pouco valor, e porque apelava à sua fé cristã. Para sua surpresa e de todos, após uma análise profissional, a obra é conhecida como Cristo Menosprezado, e datada do ano 1280, a qual representou uma grande renovação para a pintura bizantina, uma vez que influenciou a arte pré-renascentista. A partir de um exame de reflectografia infravermelha, foi possível constatar que a obra estava em condições excelentes. E pensava-se que estava desaparecida há séculos. De acordo com os historiadores, há apenas 10 obras do pintor em madeira, sendo que nenhuma delas possui assinatura.
Cristo menosprezado conta com dimensões de 25,8 por 20,3 centímetros e foi realizada à base de tinta têmpera sobre fundo dourado. Ela fazia parte de um díptico, conjunto de 8 imagens que tinham como tema a Paixão de Cristo. Número 5. Tesouro de Shiroda, Shiroda Shiloska. Esse tesouro de Shiroda é uma coleção de itens valiosos que foram aparecendo peça por peça, desde a década de 80, e que renderam frutos até 1988. A história começou em 1985, quando uma coleção de joias de ouro, moedas e pedras preciosas foram descobertas na Polônia, como resultado de escavações na cidade de Shiroda Shiloska. Todas as peças que compõem o tesouro datam do século XIV. Trabalhadores da construção civil estavam cavando a região para obras de restauração e melhoria no núcleo da cidade polonesa, quando o tesouro foi encontrado. Mas antes que o local pudesse ser garantido, a notícia da descoberta se espalhou, e o tesouro foi saqueado. O governo polonês fez várias tentativas para recuperar o tesouro saqueado, inclusive oferecendo-se para pagar pelos itens, em seguida, iniciando investigações criminais. Análises indicaram que estas peças pertenceram à corte da Casa de Luxemburgo, especificamente ao acervo pessoal do rei Carlos IV. Na tentativa de reivindicar a posição imperial de rei dos romanos, ele penhorou o ouro num banco judeu em 1348, na atual cidade de Shiroda, sem nunca conseguir recuperar o tesouro. Por esse motivo, ele foi encontrado inteiro. A coleção que existe agora vale mais de 100 milhões de dólares, mas quem sabe quanto valor as peças que faltam poderiam agregar a ela. Número 4. Cofres abandonados, Manchester. Nem tudo que é colocado em um cofre de banco por segurança sai de novo. Às vezes, o proprietário de um item paga pelo armazenamento de longo prazo, mas depois o esquece, ou até morre sem voltar para coletar seus bens. Isso explica por que havia tanto tesouro esperando para ser encontrado, quando o famoso chefe britânico Jamie Oliver abriu um novo restaurante em Manchester, Inglaterra, em 2011. O chefe comprou um prédio que pertenceu ao Midland Bank, e falou sobre a tarefa de convertê-lo em um restaurante, mas isso envolveu arrombar os cofres há muito esquecidos no prédio abandonado. Quando os trabalhadores da construção o fizeram, encontraram mais de 1 milhão de libras em bens esquecidos. Entre os itens havia alguns achados bastante previsíveis, como ouro e joias, mas também havia posses muito mais raras, incluindo fitas de gravações de Joy Division, lendária banda de Manchester. Havia até uma arma de fogo em um dos cofres, e ainda estava carregada. Acredita-se que alguns dos objetos de valor podem ter sido escondidos da luz, no porão do prédio, desde 1935. Número 3. Suéter antigo, Knoxville. O que você vê quando você olha para esta foto? É apenas um suéter velho? Se sim, você está cometendo o mesmo erro do brechó que o vendeu por 58 centavos para Sean e Ricky McEvoy, em Knoxville, Tennessee, em 2014. Eles não olharam dentro do suéter de West Point, e portanto, não notaram o nome Vince Lombardi escrito em sua amostra de algodão. O casal também não fazia ideia de que pertencia a Vince Lombardi, ex-técnico do Green Bay Packers, que venceu 5 campeonatos nacionais e 2 Super Bowls. O nome por si só não seria prova de que o suéter pertenceu ao lendário treinador de futebol, mas depois de notar a etiqueta, McEvoy foi procurar uma prova fotográfica de que sua compra era real. Ele encontrou uma foto de Lombardi vestindo o suéter durante sua carreira de treinador no início dos anos 50, e contatou os serviços de avaliação e pesquisa de memorabilia, MEAS, que usou microscópios de alta potência, entre outras coisas, para determinar a autenticidade do suéter. Eles confirmaram que McEvoy realmente havia comprado o velho suéter de Lombardi, então Sean imediatamente entrou em contato com uma casa de leilões. Disseram-lhe que esperava que fosse vendido por um valor, algo em torno de $20 mil, mas a venda chamou a atenção de vários jogadores ricos do futebol, como também historiadores, e assim foi vendido por incríveis $42 mil. Número 2. Antigo tanque T-54, Northamptonshire. A maioria das pessoas não compra tanques de tamanho normal no eBay, mas a maioria das pessoas não são entusiastas militares britânicos como Nick Mead.
Com cerca de 150 veículos militares em sua coleção, Meade guarda suas aquisições em sua fazenda em Northamptonshire, na Inglaterra, e permite que visitantes dirijam seus tanques. O colecionador britânico possuiu, restaurou e já negociou muitos tanques ao longo de sua vida, então foi apenas mais um dia no escritório para ele, quando ele viu um velho tanque soviético T-54, listado no site de leilões, e o comprou. Nick pagou $37.000 para concluir sua compra, e quando chegou, fez o mesmo processo que segue toda vez que compra um tanque novo. Ele o desmonta, pedaço por pedaço, para se certificar de que não é perigoso, e não contém nenhuma munição real. O T-54 não possuía nada de perigoso, mas certamente tinha algo a mais no tanque de combustível. E eram $2 milhões em barras de ouro maciço. Meade ficou inicialmente chocado, mas depois começou a juntar a história em sua mente. Ele sabia que o tanque havia sido vendido ao Iraque pela União Soviética, e esteve em ação durante a Guerra do Golfo em 1991. Concluiu, portanto, que devia ter recebido um carregamento de ouro saqueado do Kuwait ou do Iraque. Chamou então a polícia, e isso significa que ele nunca conseguiu lucrar com sua descoberta. Número 1. Mercedes-Benz Gullwing 300 SL, Jacksonville. Se você é um entusiasta de carros, talvez já tenha ouvido falar das descobertas de celeiro, que é um veículo raro ou valioso que está escondido dentro de um celeiro há décadas. Há também casos de um proprietário que morre, ou se muda, sem levar seus bens com eles, e o carro fica abandonado. Mas poucas descobertas de carros nos últimos anos foram tão emocionantes quanto este Mercedes-Benz Gullwing 300 SL. Este carro é um produto do início dos anos 50, e na época, era o carro mais elegante e aerodinâmico que o fabricante alemão já havia produzido. Podemos nunca saber como ele foi trancado dentro de um celeiro escuro e sujo, em Jacksonville, na Flórida, mas sabemos que estava lá há muito tempo. Quando finalmente foi descoberto, um jornal de 1965 foi encontrado no banco do passageiro, sugerindo que o carro se moveu por 54 anos. Surpreendentemente, este carro em particular era apenas o 43º 300 SL já construído, e contém uma série de recursos que eram específicos para os modelos da primeira produção. Hoje viajamos pelo nosso admirável mundo em busca de 8 surpreendentes artefatos descobertos ao acaso. Qual deles você mais gostou? Conta para a gente nos comentários. E aí, gostou deste vídeo? Então deixe o seu like e se inscreva no canal. E não esqueça de ativar o sininho. Até a próxima!